Olá pessoal, boa noite a todos. Eu espero que aí do outro lado, os que já estão me seguindo, estejam todos bem, na graça de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e também peço a Deus a bênção dele sobre mim. Beleza, gente? Então, pessoal, eu vou aproveitar agora, não é bem noite ainda, mas já está começando a anoitecer. Vou aproveitar agora a fazer um vídeo, aproveitar também que enquanto a internet está boa, ela não está muito sobrecarregada e quando ela carrega demais ela fica lenta, né? Eu quero contar uma história para vocês, pessoal, de um caso que aconteceu comigo e mais duas pessoas. Isso há muitos anos, eu era bem jovem, eu deveria ter uns 17 anos por aí. Era eu, meu irmão, que é 3 anos mais novo do que eu, e tinha um amigo que era mais ou menos uns 5 anos mais velho do que eu. E um belo dia nós combinamos, eu com esse meu amigo, o nome dele era Ari. Esse eu vou falar o nome porque ainda de vez em quando eu converso com ele. Ele mora em Santa Catarina e era um amigo muito querido e continua sendo querido igual. E só que faz anos que nós não se vemos mais. Nós sempre estamos combinando para um dia nós nos encontrar, eu ir na casa dele ou ele vir na minha casa, mas é complicado, né? É complicado por causa da idade e também por causa do tanto eu que nem ele nós temos problemas de saúde, né? Então se torna um pouco difícil para a gente fazer uma visita e depois é longe, né? Onde ele mora daqui é longe. Bom, vamos deixar isso de lado e vamos à história que é o mais importante. Um belo dia nós combinamos para fazer uma pescaria, né? Isso num sábado à tarde, nós deveríamos sair de casa para a pescaria. Nós combinamos antes do almoço, né? Eu e o Ari e mais o meu irmão Francisco, o mais novo, né? E nós tinha que ter autorização do pai. Nessa idade nós tinha que ter autorização do pai. Se seu pai não autorizasse, Nick faz check, ninguém pescava. E o nosso pai só chegaria em casa depois do almoço, porque ele trabalhava numa serraria até meio-dia, ele tinha que trabalhar fazendo a limpeza na serraria para ficar tudo limpinho para na segunda-feira começar o trabalho em campo limpo, como diz o ditado, né? Pois bem, então nós combinamos com o Ari e mais o meu irmão, Francisco, e ficamos aguardando a chegada do pai depois do almoço. Não, quando deu mais ou menos 1h30 por aí, o pai chegou. Daí nós falamos com o pai, pedimos com o pai, e ele ficou meio assim, porque o tempo estava um pouco carregado, mas não parecia que chovesse, mas estava carregando. Daí ainda meu pai falou assim: ah, vocês vão só se molhar e não vão pescar nada, porque o tempo vai chover de noite. Era verão, né? É muito quente e aquelas nuvens prometiam mesmo que poderia vir chuva à noite. Daí eu falei assim, não pai, mas lá a gente tem onde a gente ficar, se escapar da chuva. Se no caso da chuva forte, temporal, vendaval, tem bastante lugar para a gente se escapar. Tem os moradores perto do rio, a gente sempre quando vai lá que tem que dormir, à noite a gente pede para eles arrumam o galpão, o paió, onde eles guardam milho, produtos, né, pra gente dormir. Daí o pai falou assim, ah, então vão, mas me tragam um peixe, se vocês não me trouxerem peixe, nunca mais vocês vão. Eu falei, tá bom pai. Nossa, mas aquilo foi uma alegria, né? Eu corri lá na casa do Ari, que morava pertinho, falei, Ari, o pai permitiu a nossa ida para o rio, para nós pescar. Então se prepare aí que nós vamos para casa preparar os lanches e as comidas para nós levar para comer, né? Porque tinha que comer no sábado à noite e também no domingo de manhã e domingo de meio-dia, porque a gente só voltava no domingo à tarde, antes de anoitecer estava em casa.
Então aquilo foi tudo muito corridinho, nós se aprontamos, arrumamos as iscas e arrumamos as farofas e as carnes de frango frita e pão e queijo e salame e café e ponhamos nas vasilhas para transportar. Pegamos roupa de agasalho para noite, porque a gente pescava à noite também, né? À noite dava muito bagre. E se mandamos, passamos lá na casa do Ari, o Ari já estava pronto também com tudo a bugiganga dele. E nós pegamos e se mandamos a pé. Gente do céu, se vocês soubessem que era longe esse rio, era longe, longe, longe dali de onde nós morava. E nós ia a pé e voltava a pé. Era um rio chamado Sete Passos. Por que Sete Passos? Porque o rio cortava 7 vezes a mesma estrada e você que andava nessa estrada passava 7 vezes o mesmo rio. Era interessante. Então, o pessoal lá deram o nome desse rio Sete Passos porque passava 7 vezes. E na margem do rio era um chapadão, né? Era uma planície e tinha bastante morador que morava. E nas laterais do rio, tanto para a direita como para a esquerda, eram morros altíssimos, cobertos de mata, porque ninguém fazia roça lá, não tinha como fazer roça. Era coberta de mata, mata virgem, que nunca ninguém mexeu. Então as lavouras eram, na época, era tudo lavoura braçal, era feito nas margens próximas dos rios, porque o terreno lá era plano, era planície, né? E esses moradores moravam nessa região da planície, próximo do rio também. Tinha uns que moravam bem pertinho do rio. Pois bem, a gente foi. Chegamos lá por umas 4 horas, 5 horas da tarde, mais ou menos, umas 5 horas da tarde. Nós chegamos lá, no Sete Passo. Daí o Ari falou assim: Valdir, vamos descer lá no Pedra Lisa. Lá no Pedra Lisa dá mais peixe do que aqui. E lá dá mais peixes maiores. Vamos lá. O tempo tá bom, não tá chovendo. O seu Zé, que era o pai, né? O seu Zé se enganou, não vai chover. Mas o tempo tava bem nublado. E ainda era dia. Daí nós se mandamos para lá. Lá pro Sete Passo. Lá pro Pedra Lisa. O rio Sete Passos desaguava no Pedra Lisa, daí lá o volume de água ficava maior também, por isso dava muito peixe e dava peixe maior. Só que era puro mato, lá não tinha morador perto, era puro mato. Daí nós se mandamos lá pro Pedra Lisa e passamos o rio, atravessamos o rio do outro lado, não tinha ponte, não tinha nada, passamos por dentro d'água e arrumamos um lugar para nós passar a noite. E enquanto eu e o Ari arrumamos o lugar para passar a noite, o Francisco, muito afobadinho, devia ter uns 14 anos ele tinha, pegou, arrumou as varinhas e isca e se tacou a pescar e já tinha pegado uma porção de bagres bem bonito, bem grande. Daí o Ari disse assim: nossa, Valdir, vai dar bastante peixe, vai tá bom para pescar, e se chover é melhor ainda. Daí eu falei assim: nossa, mas se chover a gente se molha tudo, né? Daí ele falou assim: não, vamos fazer aqui um barraco aqui de folha de taquara e outros ramos. Vamos fazer um barraco bem feito aqui antes de escurecer muito. Daí se no caso chover nós temos onde se esconder da chuva. Daí eu falei: então tá bom. E você tá aqui meu e ele cortar taquara e tirar folha de taquara e folha de palmeira e outros tipos de ramo por baixo do mato, né? Tinha bastante. Folha de xaxim. E fizemos uma armação lá de vara e cobrimos bem aquela armação, aquele biongo lá com folharadas. E daí tinha um pano bem grande, nós estendimos o pano por cima de todas as folhas e amarramos nos esteios do barraco que nós estávamos fazendo para esperar a chuva. E não demorou muito e a chuva veio. Mas veio uma chuva tão forte, mas tão forte, que não deu para pescar. De tão forte que era a chuva, nós tivemos que se enfiar debaixo do barraquinho e ficar lá, aguardando passar a chuva.
E daí o Ari falou assim: Nossa Senhora do Céu, Valdir, nós passamos o rio do outro lado do rio, Pedra Lisa, e esse rio aqui é violento. Quando dá chuvarada muito grande lá para cima, esse rio enche de um jeito que não dá pé para passar, ninguém passa a pé mais. E daí nós vamos ficar ilhados pro lado de cá. E aqui não tem ponte perto pra gente passar. Daí ele falou assim: vamos pegar nossas coisas e vamos se mandar daqui. E daí deu uma paradinha na chuva, nós catamos nossas coisas, nossas bolsas e sacolas onde tinha comida e tudo. E se mandamos pro outro lado e de fato o rio já estava aumentando a água. Nós passamos a água pro lado de lá com a água pela canela, né? E nós passamos, já estava quase pegando no fundo da cueca. Quase pegando no fundo da cueca. Tava aumentando a água e a água tava um correderão forte que nós. Daí o Ari falou assim: tá vendo, Valdir? Se nós fica aí e chove mais à noite, nós não passamos pra cá. Bom, daí nós pegamos e caminhamos pro lado dos 7 passos, né? Sentido rio acima, do rio 7 passos, sentido acima. Daí o rio 7 passos também não tinha ponte, e também quando ele enchia ficava violento, né? O Ari falou assim: Valdir, vamos lá no primeiro passo. Você viu que tem uma casa velha lá? Eu falei: vi. Vamos lá. Se por acaso chover, daí já tinha parado a chuva, deu uma estrada muito boa, daí até abriu uns buracos, tinha luar, né? Ficou clara a noite. E daí eu falei assim: então tá, vamos pra lá e vamos ficar hospedado lá naquele palió, lá naquele galpão. Era uma casa velha, abandonada, né? Não tinha ninguém morando. E servia de acampamento para quem viesse pescar e para quem viesse trabalhar ali para os moradores. Eram 2 famílias de alemães, quer dizer, eram 2 famílias, uma família muito grande de alemães e a outra família de poloneses, né? Então nós passamos todos os 7 passos, chegamos lá no primeiro passo, onde a gente tinha passado quando nós chegamos, e entramos debaixo do porão daquela casa abandonada, e tinha lá, tinha uma tarimba é uma cama, né, assim, feito de improviso, e forros de cama também tinha uma chapa sobre pedra, sobre tijolo, tinha panela, tinha frigideira, tinha copos, tinha bules, tinha chaleira, tinha uma prateleira assim, ainda tinha mantimento também, de um cara que estava acampado ali, mas como era fim de semana dele, ele foi para casa da família dele, ele foi embora. Daí ele só voltava na segunda. E nós ficamos lá, debaixo dessa casa abandonada. E a casa em cima estava fechada por dentro, não dava para entrar, porque se desse a gente entrava. Provavelmente também tinha gente que parava em cima, acampado, né? Pois bem, daí nós ficamos lá naquela casa velha. Daí o Ari falou assim: daqui a pouquinho nós vamos pescar. Tá bom de pescar agora. Agora a água tá suja, dá bastante jundiá. E o rio 7 Passos também era um rio bom de peixe, dava muito peixe. Dava bagre, dava joana, dava traíra, dava cará, uns cará muito bonito, grande, parecido com tucunaré. Dava saicanga, lambaris, tudo peixe de bom tamanho. E dava cascudo, muito cascudo. Só que o cascudo não pega no anzol, né? Pega na mão ou com armadilha, né? Pois bem, daí já era noite, já estava escuro. Daí nós entramos debaixo lá daquela casa, né? Ajeitamos nossas coisas, nossa tralha, penduramos nos pregos lá que tinha na parede. E esse era um porão. E esse porão era fechado na parte de trás, na lateral esquerda e na lateral direita. Era fechado com tábua. Só a frente também tinha metade fechado com tábua e tinha uma porta que era onde o cara entrava e saía. Ela tinha porta, mas só a abertura da porta. Não tinha a folha da porta para fechar, vocês entenderam?
ficava aberta. O cara dormia lá, mas aquela porta ficava aberta. Pois bem, nós entramos lá e arrumamos a nossa tralha, comimos uma melancia que nós passamos lá na roça do... Quando nós vinha voltando do Pedra Lisa para subir para os Sete Passos, nós passamos numa lavoura na beira da estrada, bonita, tinha muita melancia. Nós tiramos uma melancia bem grande, bonita, levamos até lá onde nós se hospedamos, por conta, né? Daí cortamos aquela melancia, comemos aquela melancia, bem, mas estava uma delícia melancia. Doce, doce, que chegava a ser açucarada de doce. Daí o Ari falou assim, agora nós comemos melancia, daqui a pouquinho nós vamos no rio pescar, pro lado de cá não tem problema nenhum. Se vir chuva, não tem problema, nós estamos pro lado de cá do rio. Mas daí não choveu mais, não choveu, o tempo foi abrindo devagarinho, foi abrindo, e parou a chuva, o luar veio, clareou, né? De vez em quando dava uma fechada, mas de repente abria. Era aquele tipo de chuva de verão, né? Daí nós pegamos, comemos uma melancia, daí eu falei assim, e agora? E os nossos lanches, nossa comida aí, como é que nós vamos fazer pra... Que horas que nós vamos comer? Agora estamos com a barriga cheia de melancia. Daí o Ari falou assim, a hora que der fome a gente come. Porque a melancia é só água, de repente ela desce, o estômago fica vazio, você pode até sentir fome. Melancia não tira a fome. Ela só tira um pouquinho da fome enquanto está no estômago, o estômago cheio. Eu falei, então tá bom. Daí quando nós estávamos arrumando as coisas para ir pescar, já era mais ou menos umas 9 horas por aí, 9h30 da noite por aí. Quando nós estávamos arrumando as coisas para descer no rio pescar, que o rio passava bem pertinho dessa casa, e uma outra vez nós já tinha se acampado ali, e nós pegamos bastante peixe por ali, tinha uns poços bons de peixe, e de repente lá em cima no morro, na nossa direção, assim para frente do rancho, do outro lado do rio, era um morro muito alto, porque ali tinha morros altos mesmo, que dava quase que dizer uma montanha, de tão alto que é. Daí, de repente o Ari falou assim, ó, silêncio, piazada, ele falou, nós ficamos quietos. Daí não vimos nada, daí o Ari falou assim, eu falei pro Ari, ué, o que foi, Ari? O bicho tá lá em cima no morro. Eu falei, que bicho? Ele falou assim, escute, fica escutando que ele já urra de novo. Daí nós ficamos tudo quieto, eu e o Francisco ficamos bem quietinho, não falamos nada, o Ari também ficou quieto. De repente o bicho urrou lá em cima no morro. Daí deu mais uns minutos de silêncio, de repente de novo. Mais perto do primeiro grito, do primeiro e do segundo grito que ele deu, né? Ele estava descendo pro lado do rio. Daí eu falei assim pro Ari, Ari, isso é uma coruja, é aqueles corujão grande carijó. Que é corujão nada, Valdir. Isso aí é o munhecudo. Eu falei, que munhecudo é esse? É o leão sussurrando, o leão baio, o leão sussurrando. E onde ele tá tem a onça, porque o leão é o macho da onça. O sussuarana é o macho da onça, né? E aonde tá ele tem onça também. Daí, e aquele bicho de vez em quando veio gritando, e veio vindo, descendo aquele morro alto pra caramba, e por dentro do mato ele vinha. E daí de repente ele já não estava muito longe de onde nós estávamos. Daí eu falei assim por aí, putz, grilo, Ari, então agora a nossa pescaria se foi, porque se esse bicho descer até aqui, ele vai incomodar nós aqui no acampamento. Ele passa o rio e vem incomodar nós aqui no acampamento. Daí o Ari falou assim, mas ele só passa por aí, fica um pouco, daí ele vai embora. Vamos subir lá em cima, na casa, o Ari falou. Vamos pegar as nossas coisas e vamos lá em cima, vamos abrir aquela porta lá e vamos entrar lá. Porque lá é mais seguro, lá é tudo fechado, aqui embaixo é muito aberto.
não tem nem porta para fechar essa porta aí, vamos lá para cima. Nós pegamos nossas coisas, né? Cada um pegou sua mochila, a sua sacola de alimento e roupa, que a gente tinha levado para se agasalhar de noite, né? E fomos, não é fumo, é fomos pelo lado da casa onde tinha a entrada em cima. Chegamos lá e empurramos, né? Não sabia, né? Que estava trancada, a porta estava trancada por dentro, bem trancada. E o Ari tentou abrir. Daí eu falei assim, nossa, Ari do céu, e já pensou se tem gente dentro, Ari? Se não tem não. Eu estava trabalhando aqui para os alemão aqui agora esses dias atrás, e aqui estava servindo de acampamento para o pessoal, não tem ninguém aí. Eu falei, olha rapaz, que pode ter. Não tem, pode ter certeza que não tem. E daí nós tentamos abrir aquela porta, tentamos abrir aquela porta, tentamos abrir, daí não deu a porta, daí o Ari falou assim, vou tentar essa janela aqui. Colocamos uma tábua na parede, ele subiu e tentou abrir a janela que tinha do lado da porta e também não conseguiu. Daí o Ari falou assim, temos que ficar lá embaixo, temos que ficar lá mesmo, não podemos subir. Vamos ficar lá embaixo mesmo, vamos fazer fogo. Lá embaixo tem lenha lá do cara acampado aí, vamos fazer um fogo lá na frente do porão, do compartimento do porão. E vamos deixar, porque com fogo o leão, o onça não chega perto. E nisso, né, vamos lá para fazer o tal do fogo. Daí fizemos o fogo e daí já aproveitamos, comimos um pouco, já tinha passado um bom tempo depois da melancia, né? Comimos um pouco daquelas farofas que nós tinha com café, já café feito, né? Nas garrafas. Comimos um pouco daquelas farofas fria, nem deu para esquentar. Tomamos o café, comimos um pouquinho, todos nós três. E o bicho vinha urrando, de vez em quando dava um urro, cada vez mais perto, mais perto. Eu sei que não demorou muito tempo, ele estava bem perto do outro lado do rio. Daí o Ari falou assim, vamos se mandar embora, Valdir. Vamos pegar nossas coisas e vamos se mandar, porque esse bicho não vai desistir, ele vai vir pra cá mesmo. Daí eu falei, nossa, Ari, vamos ficar. Se não, vamos embora. Que a gente nunca sabe, ele nunca tá sozinho, eles estão em 2, 3 às vezes. Daí nós pegamos a nossa tralha, nós tínhamos um facho, feito dentro de um cano, de um tubo, chamado tiarreto. É uma bucha de pano dentro desse cano com óleo diesel, né? Bem ensopado com óleo diesel. Daí você acende em cima, ele faz um facho enorme de fogo e demora a gastar o conteúdo de inflamável dele, né? Daí eu tinha um tiarreto e o Ari tinha outro. Daí nós acendimos, ficou 2 tochas enormes assim, né? A noite era clara, mas nós acendimos as tochas de fogo para se proteger do bicho, né? Porque o bicho disse que não gosta de fogo mesmo. Ele não chega perto de fogo. Daí nós acendimos e se mandamos. E nós se mandamos e o bicho já estava bem próximo do rio. E a estrada subia ladeando na lateral do rio até uma altura lá em cima, indo para o lado das nossas casas, que era muito longe dali, dava uns 15 quilômetros. Daí lá numa altura a estrada abria para cá e o rio seguia para cá. E o bicho não passou o rio, ele ficou sempre do lado lá do rio, mas acompanhou nós até uma altura. Daí, quando chegou lá numa altura bem longe dali, daí não escutamos mais nem o grito dele, porque já estava muito longe, né? Muito longe mesmo, tá? Nós já tínhamos andado uns 10 quilômetros já. E o bicho ficou lá para baixo, né? E foi assim, não deu nada a nossa pescaria. Nossa pescaria foi um tropeço. Foi um problema mesmo. A chuva não atrapalhou. Quer dizer, atrapalhou um pouco porque não deu para nós ficar lá no Pedra Lisa, né? Agora, se nós ficássemos no Pedra Lisa, talvez ia ser pior. Porque lá onde nós estávamos, o rio é no meio do mato, não tinha morador perto, não tinha cachorro de ninguém.
e era matão, mas matão é fechado mesmo. Poderia ser pior lá, a, a perseguição do bicho, né? Então nós passamos pro lado do Sete Passos, que era cheio de moradores, né? Todos os moradores tinham cachorro e tinha lugar para a gente se abrigar, né? Só que também não deu certo, daí o Ari ficou meio ressabiado, né? Porque o bicho não desistia de se aproximar de nós. Nós pegamos e combinamos e voltamos para casa. Chegamos em casa, estava quase clareando o dia, acho que eram umas 4 horas da madrugada. Só com um pouquinho de peixe, bem pouquinho, que ainda foi o Francisco que pegou. Eu nem pude pegar, ele também nem pôde pegar. Beleza, gente? Essa aqui é uma história que aconteceu na minha vida, né? E, e foi uma aventura muito louca mesmo. Mas nem por isso nós desistimos de fazer pescaria lá. A gente, quando tinha vontade de pescar, a gente ia. Quando não era eu com o Francisco e o Ari, era eu com o Sebastião, meu primo, e o pai dele, nós ia pescar. Nós ia no sábado, posava lá, voltava no domingo. E posava assim no relente, em qualquer lugar, quando o tempo estava bom, né? E engraçado que a única vez que eu vi o barulho do leão foi nessa vez. Antes eu já tinha ido muitas vezes lá, nunca vi. E depois também fui muitas vezes, não vi. A única vez que eu vi foi nessa vez que eu fui, com o Francisco e com o Ari. Beleza, gente? Deixe seus comentários aqui abaixo. Deixe seu joinha, é muito bom, eu fico muito grato. E essa aqui é mais uma história que aconteceu comigo, e eu tenho muitas histórias assim, bem louca mesmo, que aconteceu comigo. E eu vou contando também, né? Também faz parte da vida das pessoas, da gente, e também de tantas outras pessoas que passaram por situações iguais a mim. Beleza, gente? Fui, tchau, mas eu volto de novo. Mas antes de ir, um abração e um beijão no coração de cada um de vocês. E que Deus abençoe todos vocês, ok?